Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 a 15, que diz assim a palavra de Deus: E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre pedras, e nascido, secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela, e os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascido, produziu fruto, 100 por um, dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogaram: Que parábola é esta? E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra e recebendo com alegria, mas não tendo raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riqueza, e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 12, que diz assim: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra e tira do coração. palavra, para que não se salvem crendo. Glórias a Deus. Jesus revelou o mundo espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Jesus, ele Glória a Deus. começou a revelar Aleluia. aquilo que a raça humana precisava saber. Glória a Deus. As pessoas antes de Jesus, após o surgimento de Jesus e depois de Jesus, tem que procurar compreender o que significa o mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Uma coisa eu aprendi nesses mais de 20 anos servindo a Jesus: quando o espírito do homem se une ao espírito de Satanás, se transformam em feiticeiros, bruxos, idólatra, e tudo quanto é tipo de perversidade que o mundo ilude e os conduz. Glória a Quando o Deus. espírito do homem se une ao Espírito Santo de Deus, Deus os transforma e os unge como pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, diáconos, missionários e pregadores da palavra de Deus. O espírito do homem, com a decisão que o homem tem que ter nessa vida, é a quem servir. Jesus, ele foi bem claro quando ele falou isso, que não devemos servir a dois senhores. Neste mundo existem dois senhores. Um é o Deus Criador do universo,
é Satanás o que comanda o inferno. Glória a Deus. Por isso que o ser humano tem que se decidir. Eu falo e repito novamente. Eu queria saber aonde que está a mentalidade desses pastores. E não fala mais sobre esses assuntos. A pregação dos pastores é que todo mundo vai para o céu. Ninguém mais vai para o inferno. A palavra inferno, Satanás, demônios, saiu da boca dos pastores. Eles não falam mais sobre isso. E por isso que o povo está sendo atacado pelo demônio, está sendo atacado por Satanás e não sabe como lidar com essa situação. Glórias a Deus. E aqui Jesus, na parábola do semeador, ele começa a mostrar sobre o mundo espiritual que estava entre os homens não podiam ver, mas aqueles que assim observassem os ensinamentos de Jesus, procuravam entender que o mundo espiritual é mais real do que a nossa existência. Por que é mais real do que a nossa existência? Porque tudo começa no céu e continua aqui na terra. Por isso que nós temos que procurar entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Temos que procurar entender os ensinamentos de Jesus. Para Glória poder, a Deus. assim, ensinar o que está escrito. Do versículo 4 até o versículo 8, Jesus ele traz uma palavra que parece não ter sentido nenhum. Só que aqueles que estavam ligados e procuraram entender o que era aquilo que Jesus queria mostrar, Jesus Cristo ele estava usando situações para poder chegar até o homem, a mulher, a criança e o ancião, para que eles pudessem compreender acerca do inimigo espiritual. O inimigo espiritual não está brincando. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele conta do versículo 4 ao versículo 8, para muitos não havia sentido nenhum o que ele estava falando. Mas aqui no versículo 9, os discípulos começam a interrogar Jesus. Glória a Deus. É o que cada um de nós temos que ter dentro de nós, o interrogatório. Procurar discernir, procurar entender, procurar compreender a palavra de Deus no nosso tempo nessa vida. Glória a Deus, aleluia. Antes de Jesus vir ao mundo, o diabo fazia barulho e ninguém percebia. O diabo se andava nos lares e as pessoas não viam. Antes de Jesus vir ao mundo, o diabo ia em muitas sinagogas e assistia o ritual daquela igreja, assistia aquele culto, e os demônios ali também. Antes de Jesus vir ao mundo, o diabo persuadia, iludia, enganava e fazia os homens cometer loucura que muitos não compreendiam. Mas quando Jesus vem ao mundo, como está em quase todo o Evangelho, ele vem com uma única missão: revelar aos homens o mundo espiritual que estava oculto, Aleluia. que os homens não entendiam, não compreendiam. O diabo ele se transfigurava para as pessoas em qualquer forma que ele quisesse nesse mundo. E isso foi revelado no livro de Corinto, quando diz assim: se for possível, Satanás vai se transfigurar